sou a Marina Dori e esse é o Powerpério. Aqui quero mergulhar com você nos desafios reais do puerpério. Meu desejo é que as trocas daqui te ajudem a navegar pelo puerpério com mais consciência e sabedoria, que façam com que você se sinta como se eu estivesse te dando as mãos e falando, tô aqui com você. Se você quer saber mais sobre o meu apoio e acolhimento nessa jornada, entra no meu Instagram. Eu sou @marinadori. Olá, boa noite. Começando esse encontro aqui com esse tema ser ou não ser mãe. Eis a questão. Eu convidei a Karen Richa e a Cássia Santos para conversarem aqui comigo. Vou aguardar um pouquinho. A Karen já entrou aqui. Tão linda, amiga. Ai, que bom que chegou esse dia, que a gente está fazendo isso, né? Já tem um pessoal entrando, minha mãe, minha irmã, todas as mulheres estão aí. Que bom, É, gente. A gente sentiu de abrir esse campo aqui, né, para o feminino expressar, né, para a gente falar sobre maternidade e tudo que não se fala sobre a maternidade, e a gente só descobre. Olá, bem-vinda, Cássia. bem-vinda, Cássia. Boa noite. Muito feliz aqui com a chegada de vocês. E eu acho que eu começo assim contando um pouquinho da motivação desse encontro, né? Para quem tá chegando assim pela rede de vocês, eu vou me apresentar, depois eu passo a palavra para vocês se apresentarem também. E da onde surgiu essa provocação assim, né? Ser ou não ser mãe, como eu estava trazendo assim, toda mulher em algum momento da vida se questiona isso. E a gente até fez um encontro antes dessa live, né? Que depois vai virar um podcast, meu podcast Império. A gente fez um encontro para entender, assim, por onde a gente podia caminhar, e são muitos fios, né? A gente falou, nossa, é um universo imenso, assim. Então a gente vai pegar um desses fios e tentar destrinchar, assim, um pouquinho, conversar mesmo, assim, um bate-papo bem fluido, mas sem a pretensão de chegar numa resposta, porque acho que seria muito ousadia da nossa parte querer chegar numa resposta aqui com um questionamento tão profundo. Então, para quem está chegando, eu sou Marina Dori, eu tenho uma filha de 3 anos, tenho um bebê Anjo que eu perdi tem quase 2 anos, no primeiro trimestre da gestação. Eu estava no puerpério da minha filha, na época ela estava com menos de 2 anos, e ali eu entendi, assim, quando eu perdi o bebê, eu entendi a profundidade do puerpério, porque ali eu consegui mergulhar, assim, real, e eu entendi a força que tem a maternagem, né? Então, desde então, eu venho apoiando mulheres, já na verdade, já desde antes disso, assim, mas isso veio com muita força aí, apoiando mulheres nessa travessia, assim, né? De se descobrir mãe, de se descobrir mulher para além de mãe. Então, eu acho que esse questionamento é muito pertinente, porque a gente está falando de algo muito imenso, que é trazer vida para a Terra. Então, a gente está falando da consciência que tem por trás disso. Então, para que a gente possa construir um futuro em que existam mães mais conscientes, mães com mais interesse, assim, sabe, do lugar em que elas estão, com muita consciência dessa escolha, né? Não mães que vão sendo levadas assim por modismos, mães que não sabem muito bem como foram parar ali, né? Então a gente vai puxar esses fios para a gente conseguir, de alguma forma, elaborar nesses questionamentos internos que vocês que estão aqui ouvindo a gente, com certeza passam, né? E isso vale não só para quem não tem filhos, mas para quem já tem filho, não sabe se quer ter outro. Enfim, eu acho que agora eu passo a palavra para vocês, Karen, Cássia, quem sentir aí, para vocês se apresentarem. Como que a gente chega aqui juntas? Então, eu queria também trazer, né, contextualizar aqui por que que eu estou trazendo isso nesse campo da self-mais, né? Quando eu me tornei mãe, eu entendi que eu precisava de um colo, mas um colo
tão infinito que nem minha mãe conseguia me dar, sabe? Então eu fui buscar esse colo na natureza e me movi daqui, fui parar lá nas montanhas da Chapada Diamantina, aonde eu conheci mulheres incríveis, mulheres fortes, mães solos, lobas, vivendo essa maternidade como eu nem imaginava que era possível viver com tanta plenitude, entrega e comunhão, né? Minha pesquisa é natureza, então isso para mim foi foi o que eu estava buscando, que eu não encontrava, né, aqui no ambiente urbano. E foi onde eu conheci Cássia e conheci uma rede de doulas. E eu entendi que uma mulher ela precisa ser doulada por toda uma vida. Assim, despertou em mim essa consciência do cuidado umas com as outras, da irmandade, da mulher que se torna mãe e precisa cuidar, e aí como faz para oferecer cuidados, para nutrir um serzinho sem se nutrir antes, né? Aquela coisa de botar a máscara do avião, a máscara de oxigênio primeiro em si, para depois botar na criança. E, e eu entendi, eu pude viver isso, né? Esses cuidados e tantos recursos que a gente tem, que não são falados, que não são, né, assim, não são disseminados. Então, eu sinto como missão mesmo trazer, compartilhar isso tudo que eu vivi, de tanto acolhimento que me fez me fortalecer. E aí, então, conheci Marina, que trabalha com puérperas, e eu falei, nossa, mulher, esse seu serviço é tão fundamental, né? Como assim, doula de puérperas? É, porque na doulagem ela não termina na gestação, né? Quando nasce o bebê, nasce a mãe. E essa mãe, ela também precisa de tanto acolhimento, de tanto cuidado, quanto esse bebê que acabou de nascer, né? Então eu gostaria muito de assim, trazer essa consciência, por isso eu convidei essas duas maravilhosas, sacerdotisa das montanhas, mulher navegante, desbravadora das sombras, para a gente bater esse papo. Cássia, por favor. Olha, nossa, meu Deus do céu. Começo por onde? Uau, então assim, eu começo pedindo licença, né, a esse campo que é esse universo chamado maternidade, né? Porque é sobre isso que a gente vai trazer aqui, partindo de nossas experiências enquanto mulher, mãe, né? Amiga, desculpa te Guardiã. interromper, seu áudio está um pouquinho baixo, se tiver como falar mais perto. Abaixo, peraí, não, vocês têm que me ouvir é bem e Liga o direito. microfone, todos os E aí, microfones. Acho que tá oi? melhor, falando mais pertinho assim, acho que ficou melhor. Melhorou? Vamos Sim. ficar mais pertinho, fica mais quentinho, né? Gente, essa nossa amiga aliada chamada tecnologia. É. Vamos lá, a gente dialoga com ela direitinho, uma hora a gente se entende. Mas estava trazendo que a maternidade é um universo muito infinito, né? Então a gente pede licença para entrar nesse universo e compartilhar das nossas experiências, né? Porque falar de maternar, de cuidar, de cuidado, de decisões, de dúvidas, nesse campo da maternidade é a gente poder mergulhar num espaço chamado útero, né? E aí é para lá que eu quero convidar, né, as mulheres que estão aqui presentes, os homens que não estão, que estão presentes aqui também, que é importante a gente trazer, né, esse equilíbrio nessas duas energias. Também entra no campo de sustentação, né, para que a mulher esteja nesse lugar de poder se conectar com o seu próprio útero. Então, precisa existir um campo de muito respeito, que são vocês, homens, que ajuda a gente a manter esse campo de respeito, né? Os guardiões, os guerreiros, que estão ali para proteger, né? De um lugar bem elevado. E aí, a gente tem esse grande útero, né? E aí, aqui, eu queria honrar a minha avó,
né? Que eu sinto que muita dessa sabedoria que eu tenho, que vem e que é espontânea, vem muito da linhagem da minha avó, né? A minha avó foi uma mulher parteira, né? Até os 90 anos dela, ela ainda estava nesse lugar. Aí depois dos 90, ela começou a ter algumas questões e aí a família decidiu mantê-la em casa. Mas ela danava, queria era fugir. E aí nesse caminho, né, trazendo essa linhagem, eu fui entendendo que o meu caminho era cuidar. Né? Eu vim de uma comunidade muito humilde, né, na cidade baixa de Salvador, da Bahia, e lá eu vivi muitas realidades. E essas realidades eu via sempre olhando para a minha história, que existia sempre experiência de resiliência. E eu estava sempre em volta de mulheres que estavam parindo, de crianças, desde muito nova. Então, hoje, olhando para toda essa história, eu percebo que trabalhar e me especializar na área de humanas foi por um motivo, né? Estabelecer saber lidar com as relações, né, em todos os níveis, né? Poder trabalhar o corpo através da dança, para mim, foi um presente. Descobrir que existe essa força de expressão através da arte, da dança, conectada com a natureza, né, com a ancestralidade, que não preciso nem falar, que é bem presente, né? E a dolagem, que é quando a gente começa a se curar enquanto mulher e olhar para nós, para o nosso próprio corpo, a gente entende que o nosso corpo foi feito para gerar. Né? E aí a gente pode gerar, a gente tem infinitas possibilidades, a gente pode gerar aquilo que a energia da nossa história permite que a gente realize. E tem mulheres que vieram para gerar filhos e viver a experiência da maternidade, tem mulheres que vieram para viver a geração de projetos de vida, de experiências, de mergulhos, cada um vai encontrando o seu caminho. Mas que a gente chega nesse entendimento quando a gente consegue entrar, chegar lá dentro. Isso se chama autoconhecimento, né? Essa busca que a gente vem vivendo. Quando a gente entende que a gente é gente, a gente fala, nossa, eu preciso me conhecer. A gente busca nos conhecer. Né? Então, tem um filho que está me cutucando aqui. Minuto. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Mas, assim, esse questionamento, eu já venho me fazendo essa pergunta, muito, assim, do meu círculo de amizades, né? Tem uma amiga, grande amiga minha, assim, de infância, que está até aqui, com a gente aqui nos ouvindo, dentre outras amigas que estão nessa fase, assim, né? Chegando perto dos 40 anos e começam a se questionar. Meu prazo de validade, bem entre aspas, assim, né? Tá acabando. E aí, agora? Será que quero ser mãe? Será que não quero? E eu acho que o que acontece muito é que esses questionamentos, as possíveis vozes, as possíveis explicações que as mulheres vão se deparando, vem muito de um lugar da mente, né? Como se a gente pudesse botar num papel os prós e os contras e a gente fosse chegar a algum lugar. E não é assim, porque não é um lugar muito cartesiano, né? E ao mesmo tempo, não existe uma ferramenta, um caminho único que vá ajudar essa mulher a chegar nessa resposta, né? É um lugar, assim, de um conhecimento, de um mergulho muito profundo dentro de si, né? E quando a gente estava conversando, assim, um pouco antes desse encontro, né? A gente estava conversando, a Cássia falou isso, assim, eu falei, Cássia, o que você fica mais à vontade, assim, de falar dentro desse grande, vasto universo, né? Dessa pergunta, se quero ou não quero ser mãe, o que você se sente mais à vontade de falar? E aí ela trouxe, eu quero falar de ciclos, eu quero falar de corpo,
porque é sobre isso, a resposta está dentro desse corpo, só que a gente está esquecida de como escutar, né? Essas mensagens que o nosso corpo está trazendo. A gente está desconectada demais do nosso corpo. Por exemplo, quem é aqui que sabe que lua que chega hoje, que a gente está entrando hoje? A gente muda na fase da lua e a gente está na cidade, a gente se esquece de olhar para o céu, a gente muitas vezes nem sabe em que fase da lua que a gente está entrando e como que isso afeta o nosso corpo, o nosso sentir. E o que que isso tudo tem a ver com essa pergunta, né? Eu acho que vou deixar para Cássia, assim, esmiuçar um pouco mais, né? Trazer um pouco mais, assim, da experiência dela, né? Porque ela vem acompanhando mulheres, um trabalho muito bonito com a Carol, que se chama Arte de Cuidar, lá no Capão, que elas vêm acompanhando mulheres desde o processo de pré-concepção, né? Que traz essa consciência dessa concepção, essa consciência, assim, de que está se trazendo uma vida na Terra, de quanto isso é grande, de como isso é potente, passando pela gestação, pelo parto, pós-parto. Então, o que que você pode trazer para a gente, caso assim, dessa experiência que você tem, desse questionamento, assim, né? Olhando para os ciclos, olhando para o corpo, como que a gente faz para fazer esse mergulho interno e buscar essas respostas dentro da gente? Uhum. É. Então, vão me pegando, viu? Porque eu vou longe, vocês, ó, Vai volta. indo. Estamos aqui para isso. Mas é, né? Eu sinto que, para mim, antes de olhar para os ciclos, para mim foi começar a me trabalhar no corpo, a partir do corpo, né? Trazer o movimento para o corpo, entender que se eu não me movo, a minha vida não se move. Se eu não faço nenhum tipo de atividade, né, para trazer flexibilidade para o meu corpo, eu sentia que tinha coisas, comecei a fazer essa pesquisa pessoal, né? Sentia que o meu corpo parando, a minha vida também ia ficando mais lenta, ia ficando mais. E aí eu fui entendendo que eu poderia viver esse momento de distanciamento do fazer, observando os ciclos. Quais eram os momentos no qual o meu corpo me sinalizava que eu estava com essa disposição ou não, né? Ele ia me mostrando o ritmo. Então, eu trazia o movimento para o corpo e acompanhava ele e observava ele diariamente, né? Hoje a gente tem um guia, né? A mulher que quer começar um processo de, perdão, um processo de acompanhamento, né, do seu ciclo, por exemplo, menstrual, você tem a agenda lunar, que te dá várias dicas, que você pode, né, fazer essa autopesquisa, começar a pensar, pelo menos eu descobri e pesquisar um pouco mais sobre isso. E aí eu comecei a observar e me dei conta que eu poderia viver ciclos, abrir ciclos e fechar ciclos, né? E isso me dava possibilidade de muita coisa. Quando eu percebia que tinha coisas que eu precisava fechar e que eu não fechava, e às vezes vinha de forma consciente, porque às vezes a gente começa a perceber que alguns padrões eles vão começando a surgir e que não dá, a gente sai do campo da coragem, encaminhar, né, determinadas situações e fechar ciclos. Então, quando isso acontecia, isso refletia totalmente na minha vida. E aí a gente vem trazendo essa experiência de entrar no ritmo da Terra para abrir espaço, né? E é importante que para abrir espaço, a gente precisa fechar coisas. A gente precisa liberar o espaço. Porque se está cheio, não tem como abrir. Está cheio demais, não está nem conseguindo entrar, a porta nem fecha mais, está cheio, está tudo saindo, querem sair, né? Então, eu sinto que isso é um dos
dos pontos, uma das questões que eu sinto, que se a gente está desconectado desse processo que é pessoal, a gente também se distancia do ato de ter coragem, né? Para poder tomar decisões, para poder ter coragem de dizer não e coragem de dizer sim, né? E aí eu sinto que o corpo ele traz esses sinais, eu aprendo nesse caminho a olhar para os meus ciclos e eu percebo que tudo isso tem a ver com uma conexão com o ciclo lunar da Lua, as fases da Lua. É um ciclo e tudo é cíclico, né? A gente sempre começa a escutar algumas palavras que vão ecoando, né? Tudo é cíclico. Então, corpo, sensações, ciclos e fases. As fases lunares. Agora a gente está entrando na lua minguante. A lua minguante, ela convida a gente recolher, né? Não é para expandir, não é para sair aí. É para recolher, para se perceber, né? Para observar, né? O que está acontecendo agora, né? Nada de querer fazer coisas, né? É observar. Então, aí daí a gente já tira muita coisa. Como é que nós estamos agora, nesse momento, em que fase do corpo eu estou, né? É para recolher, mas eu não estou recolhida. Você já percebe uma diferença no corpo. Então, nas experiências, nas vivências que eu compartilho, eu convido sempre a se perceber e perceber o próprio corpo, o que é que o corpo está falando. Né? Eu tive... Fala. Vou falar. Eu tive o convite, né, para me conectar com o meu corpo foi justamente no parto, né? Às vezes vem por como tiver que vir, né? Esse chamado para conectar, mas foi justamente isso. Eu não tive dilatação, eu não tive contração, e como que um corpo perfeito ele não pare perfeitamente, né? E foi aí que eu comecei a me questionar por que que o meu corpo não consentiu, aonde é que eu tô tão afastada desse corpo que ele não respondeu naturalmente, né? A gente acabou tendo que fazer uma cesárea com mecônio, onde é que eu estava me reprimindo, onde é que eu não estava soltando, onde é que eu não estava confiando, né? Então, o próprio parto ele já é esse grande portal para a conexão com o corpo. E às vezes a gente não está mesmo em conexão com o corpo por toda uma vida. E aí chega a maternidade e assim, bora, minha filha, que é isso aí, tem que se conectar, porque você não vai conseguir cuidar de um ser que acabou de sair de dentro de você se você não está em conexão com os seus ritmos, com os ritmos do bebê. Então, eu acho que essa foi a coisa mais linda que eu aprendi, assim, a sabedoria de estar conectada mesmo comigo. E eu não sei, né? Às vezes uma mulher não consegue engravidar, ou não sabe por que engravidou, né? Tem infinitos questionamentos que vêm, e assim, a gente não tem resposta, mas uma coisa que a gente sabe que a maternidade trouxe pra gente é essa chave, né, de conexão com a gente mesma, de se observar, saber se conhecer. É um autoconhecimento de dentro para fora, né? Não tá em livro, não tá em Google, mas tá na Lua, tá aí se repetindo, né? E cada dia o sol nasce e ele se põe, e todo dia é uma nova chance para você encontrar o seu ritmo, né? Eu acho que o bebê ele traz isso, né? Traz essa medicina de contato com você mesmo, de autocuidado, né? Eu tive um sonho quando eu estava grávida que um beija-flor me dizia, cuida da mãe. E foi assim que eu descobri que eu estava grávida. Comecei a desconfiar, mas como assim cuidar da mãe?
cuidar das outras mães, cuidar de mim, né? Eu preciso cuidar de mim, esse foi o chamado, cuidar de mim. Assim eu consigo cuidar dos outros. E em conexão, né? Aprendendo com a natureza, aprendendo com os ritmos, eu aprendo sobre mim, né? E eu acho que é bonito pensar também que a gente entra nesse inconsciente coletivo, assim, que diz que a mulher para gestar, para parir, precisa ser um bebê físico. E não necessariamente, né? Então, quando a gente conversa com os nossos ciclos, quando a gente conversa com o nosso corpo, a gente vai adentrando uma outra camada, né? Eu lembro, assim, quando eu comecei a, a me conectar mais com o meu corpo, né? Me ensinaram assim, pensa numa situação que te deixou muito feliz. Fecha os olhos e pensa numa situação que te deixou muito feliz, uma situação muito boa. Como é que você fica no seu corpo? Aí, se você fizer essa experiência, você vai observar que seu corpo fica mais relaxado. Às vezes pode até haver um sorriso, assim, sabe, querendo se esboçar. Você tá com essa lembrança, assim, bem relaxada. Agora faz o contrário. Pensa numa situação que te deixou triste ou com raiva, né? Alguma situação que te frustrou. Como é que o seu corpo vai responder? Percebe que é imediatamente, sabe? Se você silencia, você se conecta com essa memória, o seu corpo vai enrijecer em algum lugar. Às vezes é nos ombros, às vezes é no abdômen, às vezes é nas pernas, nas mãos, sei lá, na cabeça, dá uma dor de cabeça, não importa. O corpo, ele responde. Então, por isso que prestar atenção a esses sinais, prestar atenção a essa ciclicidade, essas mensagens que o nosso corpo está passando, diz muito, porque a mulher, a cada de encerrar um ciclo, né? Como Ai, vocês estão me ouvindo agora? Agora voltou. Até onde que vocês ouviram? Você estava falando da conexão, né? Quando a mulher começa a se conectar com o corpo. Sim, e aí, fazendo essa relação assim com o sangue, né? Com o ciclo, né? A cada sangue que a gente recebe, e calma aí que meu celular, eu tenho um módulo noturno, que chega essa hora ele fica preto. Deixa eu tirar aqui para ver vocês coloridas na minha frente. Quando a gente sangra, né? Cada novo sangue que a gente, assim como a Cássia estava trazendo, né? De começar, né? De encerrar um ciclo anterior e de começar um novo. E quando a gente vai caminhando ali para aquele momento da ovulação, o nosso corpo, né? Os nossos ovários, eles vão sendo capacitados para liberar um óvulo, às vezes mais de um. Mas o que significa esse óvulo? É essa potência criativa. Então, se não acontece a gestação de bebê físico naquele momento, tudo bem, às vezes não era mesmo de verdade, não era aquele momento, mas isso não significa que a mulher não esteja cheia de potência criativa para criar algo além desse bebê físico. Então a gente pode muito bem entrar no fluxo de se conectar com essa ciclicidade de a cada sangue a gente entender o que a gente tem para criar. E se chegar o momento que a gente entender que a gente tem que criar um bebê, a gente está se sentindo pronta e preparada, aberta a receber no ventre um bebê para trazer essa vida para a Terra, tá tudo bem. Mas se não for, tá tudo bem também, porque a gente também fica mergulhada nesse inconsciente coletivo que diz que a mulher tem que nascer para isso, sabe? A mulher, ela nasce, cresce, casa, tem filhos e vive feliz para sempre. E não é isso. E aí a gente vai sendo besontada num coletivo de maternidades compulsórias, né? De mães que estão desconectadas das suas maternidades, de mães que estão desconectadas de si mesmas, porque não conseguiram perceber que, na verdade, naquele momento, talvez não fosse um bebê físico que ela tivesse aberta para gerar. Né? A Sadia Hurtado, ela tem um livro que fala da respiração ovariana, né? Um método assim que ela criou de trabalhar essa feminilidade, trabalhar a sexualidade, e ela conta, né, de quando ela atende casais fazendo esse trabalho de pré-consciência, né, de pré-concepção, muitas vezes essa família, esse casal, percebe que na verdade não é um bebê que eles querem criar, não é necessariamente
bebê físico, mas sim outras coisas. E essa mulher, da mesma forma que ela pode entrar nesse movimento de gerar um bebê e parir esse bebê, ela pode entrar nesse movimento de gestar algo, seja um sonho, seja um projeto, seja qualquer coisa, manifestar algo e parir, inclusive a si mesmo. E muitas vezes a maternidade traz isso. A maternidade me trouxe isso. Eu sei que para Karen também, imagino que para Cássia também, assim como para muitas outras mulheres, ela traz essa força avassaladora de agora tem que ser eu mesma e traz essa força muito genuína e legítima de se parir. Mas não precisa ser a maternidade de um bebê físico que vai trazer essa força, né? Eu acho que essas respostas aí que eu digo assim, né, que essas respostas estão dentro. Só que a gente é muito anestesiada pelo turbilhão, assim, né? Pelas distrações da cidade. Eu tenho uma amiga que, acho que foi na época da pandemia, ela morava aqui na cidade, mora no Rio, e, e ela se mudou para a região serrana daqui do Rio. E aí ela falou que no começo foi meio, bem desafiador, assim, que ela falou, amiga, a cidade tem muita distração. E aí, quando essas distrações foram saindo, ela começou a entrar em contato consigo. Ela começou a entrar em contato com essas vozes internas. E no começo foi difícil, assim, desafiador para ela lidar com aquilo tudo que estava dentro dela, ela nem percebia, né? Então é um pouco sobre isso. Hum, é. Minuto de silêncio. Minuto de sentir. Momento de sentir. É um momento de sentir, Compartilhem né? Eu vou o que vocês estão sentindo também, contem pra gente. E quando acontece o inverso, a Fátima Richa perguntou. Tive 3 gravidez. Nas 2 primeiras, senti as bebês encaixarem para nascer. Na terceira, meu corpo não me mostrou e ainda corri risco de perder a bebê. não entendi bem. Nas Quando três acontece o gestações, inverso. Quando acontece o inverso. Qual o inverso, né? O inverso não da. entendi bem. Explica melhor aí, mãe, qual é essa dúvida? Você que é a terceira, Karen? Eu sou a do Revela... meio. Minha mãe teve Ah, 3, uma atrás da outra. revelações. Explica melhor, Fátima, porque eu não entendi muito bem a pergunta. E quando você vai escrevendo aí, eu vou trazer um trechinho de um livro que eu li assim bem antes de, de ser mãe, assim, quando eu me fazia esse questionamento, né? Ah, o que será que aconteceu que o meu corpo não mostrou as reações? Eu acredito que é justamente isso que a gente está conversando, assim, sabe? Essa desconexão com o que o seu corpo estava querendo te mostrar, porque eu não tenho a menor dúvida de que seu corpo estava dando sinais. Olha, e Eu essa tenho a história menor se dúvida. relaciona com a minha história. Eu nem sabia disso, desse relato de parto, de terceiro parto, mas ela se relaciona com como foi o meu parto, né? Então, o parto da minha filha. Então, como que tudo é sistêmico, né? A gente precisa também observar dentro da nossa ancestralidade como é que isso se deu, como é que isso vem se dando, né, ao longo dessas décadas. Eu gostaria muito, Cássia, que você trouxesse essa questão da ancestralidade aqui para o nosso papo. Porque aqui minha avó está aqui também, uma coisa maravilhosa. Vamos falar disso. Esses É pactos, né, simbólico. invisíveis que a gente tem, né, e a gente nem sabe conscientemente, mas que eles existem, né? É, é se conectar com a ancestralidade é saber a história, né? Conhecer a história, né? E, e quanto mais eu falo que não pessoas mais velhas, mas quanto mais pessoas experientes na família tenha, mais essas pessoas têm que ser ouvidas, né? Ou pelo menos perguntadas. Também respeitar se aquela pessoa não tá no momento de compartilhar, porque às vezes são experiências tão fortes e profundas que é melhor não falar, né? E por isso que a gente sabe que muitas das histórias, né,
da ancestralidade dos povos originários e dos africanos vindos para cá, né, trazidos para cá, escravizados, essas histórias foram apagadas, né? Justamente por isso. Mas que existe algo que fica, que é muito bonito, né? Que é essa força da natureza, a força dos encantados, né? Que protege tudo isso que hoje a gente consegue respirar, né? Então, eu sinto que a natureza, ela traz sempre as respostas perfeitas para todas as situações da nossa vida. E eu, assim, coloco meu rezo aqui para dizer que realmente são todas as respostas que a gente precisa. Se a gente vai buscar na natureza, a gente vai ouvir. Agora, a gente precisa silenciar para ouvi-la, né? A gente precisa desacelerar para ouvi-la. E a natureza, ela é gratuita. Ela está disponível para todos os seres vivos da Terra. Então, mesmo as pessoas que estão na cidade, a vida está pedindo para se reconectar com a natureza. Porque somos natureza, né? E a natureza humana, ela é natureza. Mas a gente, ó, aqui dentro, essa mente, às vezes leva a gente para lugares que tira a gente do nosso estado de equilíbrio, né? Tem um tal de ego que aparece na vida de muita gente, que faz com que a gente se afaste da natureza, né? Então, eu sinto que essa experiência, né, aqui na Chapada Diamantina, de conexão com a natureza, e tem outros lugares também, né? Eu falo da Chapada porque foi o lugar que eu escolhi para voltar para a Terra, né? Beber dessas águas puras, dessas nascentes aqui da Chapada, traz uma clareza, principalmente para nós mulheres, né? Que estamos se conectando com esse feminino profundo, sagrado, que reverencia a Terra, né? Que é a nossa grande mãe. Então, também um convite para que a gente possa convidar todas as nossas amigas, mães, mulheres, famílias, para voltar para a Terra, né? Voltar para essa origem. E voltar não necessariamente no lugar que eu nasci, pode ser que não tem natureza, mas a natureza está em volta de todo mundo, né? De todos nós. Então, a ancestralidade chama a gente para se conectar com a Terra. Porque se a gente volta para a Terra, a gente percebe que somos natureza e a gente respeita ela, né? E a gente está respeitando a nossa ancestralidade. Então, as constelações que se formam, né, na nossa linhagem, seja materna ou paterna, leva a gente para quem vieram antes de nós, né? E aí a gente tem as experiências de que, né, às vezes a gente esquece uma linhagem, aí a gente percebe como isso reflete na nossa vida, nas nossas escolhas, né? Às vezes a gente esquece a outra linhagem. A gente sempre tem que chamar ele para um estado de equilíbrio, lembrando sempre que cada um fica com o que é seu. A gente não precisa carregar nada de ninguém, né? Então, estar conectado com sua ancestralidade não é carregar o peso da ancestralidade, né? É sentir que está sendo sustentado por ela, né? E é perceber isso no seu dia a dia. E aí a vida chama para um estado de presença, a gente fala, não é moda. O chamado de presença, de poder estar conectado com o seu estado, saber que agora eu estou aqui com vocês. Esse momento é o que me importa agora, nesse momento. Agora, se chega uma urgência, uma coisa, aí é outra coisa. Agora, eu estou aqui com vocês, compartilhando dessa experiência. Gratidão. A gente está falando de espiritualidade, né? Não tem como falar de maternidade sem falar de ancestralidade, né? Desse fio invisível, desse cordão umbilical que nunca se rompe, né? É ilusório a gente achar que a separação, mas como que as mulheres, né, de uma linhagem, elas estão conectadas
E para a gente nos compreender sobre autoconhecimento, né, a gente precisa entender o choro das nossas ancestrais, né, as dores delas. Isso explica muito sobre as nossas dores, sobre as nossas desconexões, né, sobre as nossas buscas, principalmente, eu acho. A gente não é ensinado, né, sobre espiritualidade na nossa cultura. E é muito bom poder falar disso aqui, poder falar, integrar esse assunto com a maternidade, né? Porque é a gente doando um pedacinho da gente para nossa, é a nossa melhor versão, né? Quando a gente tem uma filha, um filho, a gente doa a nossa versão para ela se aprimorando, é a evolução da nossa espécie, né? Eu gosto muito de observar isso e como que elas estão na linha de frente agora, né? Elas têm o poder de mudar. Só que elas só vão mudar a partir da nossa mudança, né? Porque a gente aprende. Até estava conversando isso ontem com a minha mãe, né? A gente ensina sendo. A gente não ensina para nossa filha falando o que tem que falar, educando, a gente ensina sendo. Então, esse chamado para a maternidade é um chamado para se autocriar, para se autotransformar, né? Porque você quer. Não dá para jogar nas costas da criança que acabou, do outro ser que acabou de chegar. Você é a mudança que eu quero ver no mundo. Eu tô viva, eu tenho responsabilidade de ser a mudança. Né? A minha filha ela vai aprender comigo. Então, é importante também a gente estar nessa teia, se nutrindo dessa consciência, né? Com mulheres que pensam assim, com mulheres que sustentam esse rezo na Terra. Eu acho que esse é o papel da mãe, né? Eu venho me encontrando nesse papel de cuidar, né? Eu cuido do sonho da Terra. Eu cuido como? Eu cuido me cuidando, me transformando, eu cuido me aprimorando de quem eu sou, de quem eu quero ser, né? Eu não estou mais na energia da realizadora, dos sonhos, né? E a gente até conversou sobre isso, né? Como que as anciãs, elas sonharam o sonho da Terra, elas continuam sonhando. As mães, elas estão em volta das anciãs, cuidando desse sonho, sustentando, né, esse sonho. Enquanto as donzelas, né, a mulher que está nessa energia ainda, com bastante energia de realizar, de fazer, de criar, são as mulheres que estão criando projetos, parindo projetos, gestando projetos, né? Elas não estão gestando, se doando seu tempo, doando sua vida para cuidar e alimentar, nutrir um ser. Elas estão cuidando de outras formas, não menos importante, né? Então, eu gosto muito de trazer essa visão, assim, do que é o campo da mãe. Pode comentar. Eu só queria trazer aqui uma fala para o que sua mãe trouxe aqui, para não ficar sem resposta, né? Porque ela trouxe assim, mas foi muito estranho, porque eu vinha sentindo tudo e na hora do parto nada aconteceu, né? Eu entendi que os 2 primeiros partos, entrou o trabalho de parto, engrenou e foi, e o terceiro não foi isso que aconteceu. Eu entendi dessa forma. E aí existem várias perguntas que podem ser feitas, né? O que aconteceu de diferente entre a segunda e a terceira filha? Como é que estava a sua relação com sua sexualidade, com seu corpo, com você mesma, com a sua maternidade, com o seu eu mulher, com o seu lugar de criar outras coisas para além de filhas? Sabe? E esses pactos invisíveis, ancestrais, como é que foi a sua história antes da chegada das suas filhas, né? Da sua mãe, das suas avós? Às vezes a gente vai repetindo padrões e a gente não percebe mesmo. Então, esse trabalho de investigação interna é muito, muito, muito necessário. Eu acho que para quem está aqui, assim, nesse questionamento, né? Ser ou não ser mãe, eu acho que um bom começo é entrar em contato com o seu sangue, com o seu ciclo, com o seu ritmo, com o seu corpo. Trazer esses silenciamentos, observar essas mudanças da fase da lua dentro de si. A gente agora está na lua minguante. Hoje de manhã, e eu tô para receber minha lua, tô para receber meu sangue. Hoje de manhã eu não tava com vontade de fazer nada. Eu falei, gente, como é que eu fui marcar uma live em plena lua minguante? Bora
minguar junto aqui, minguar tudo que tem para minguar. É sobre isso, é sobre trazer essa escuta e respeitar essa escuta, porque a gente está tão ali na mulher guerreira, produtiva, querendo sempre fazer, que a gente às vezes até sente, o corpo grita, ele pedindo esses momentos de recolhimento, mas a gente não dá espaço. E aí daqui a pouco o corpo explode, pipoca alguma coisa mais intensa. Quando eu estava grávida, eu estava procurando um livro sobre maternidade para eu começar a pesquisar um pouquinho, né? Logo nos primeiros meses. E eu dei de cara com o livro da Laura Gutman, Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. E assim eu fui iniciada. Quem conhece esse livro sabe da densidade que né? Assim, é um livro para desromantizar da raiz tudo, qualquer possibilidade de romance, né? E eu recomendo porque ele fala de verdade, né? Ele fala de um encontro com a sombra e que precisa aprender a lidar com a sombra, né? Aprender a não mais desaprender, na verdade, sobre tirar os escombros de cima, porque a gente já sabe tudo, né? Tá lá dentro, só que foi tão abafado, tão reprimido, tão calado, que a gente precisa se encontrar o caminho de volta, né? Tem 9 meses para fazer isso, mas às vezes a gente não faz trabalho em 9 meses. Exato. Né? Também é outro momento tão romantizado, né? Onde a gente fica preocupada com o quartinho, a roupinha, o enxoval, o chá, né? As coisas tão externas, enquanto que o chamado é para ir para dentro, é para mergulhar nas sombras, é Preparar a para casa interna. E eu queria também trazer aqui só uma reflexão, né, do que a irmã colocou aí, porque, né, por que aconteceu com ela no terceiro filho, né? Um convite, é um convite para você voltar de novo nesse lugar, né? E olhar para como você estava nesse momento na sua vida, né? E também começar, espera aí, meu amor, que eu vou olhar. E começar a aceitar também como foi, né? Porque tudo também que vem, todas as experiências têm um propósito, né? Na vida. Então, os filhos às vezes vêm para trazer muito amor incondicional e depois eles vão, né? Porque naquele momento na nossa vida também a gente estava precisando transformar uma coisa interna dentro de nós. A gente precisava só de muito amor para que aquilo pudesse abrir uma chavinha interna, né? E aí cada um tem sua história. Depois pode aí conversar com a Mari, que acompanha, né, as mulheres puérperas, que aí eu digo também que é uma outra experiência, assim, que eu gostaria de trazer, que é que a gente descobre, quando a gente entra nesse universo do puerpério, que existe realmente mundos paralelos. Existe de verdade e a gente vive isso, né? As mulheres que atravessam esse portal, né, vivem isso, e hoje eu compreendo que todas as mulheres possíveis da face da Terra que está nesse lugar de gestar filhos, precisa ter uma mulher próxima, ou do lado, ou conectada com uma mulherada, porque realmente é no caminho da rede que a gente vai conseguir, nessa grande roda, nesse círculo, que a gente vai conseguir atravessar muitos portais misteriosos que esse universo traz, né? Então, aqui um convite para todas as mulheres que estão no Rio de Janeiro, aí próximo dessas maravilhosas, vai começar um círculo muito lindo de aprofundamento, de reflexão, de muitas questões que a gente pode suavizar dentro de nós quando a gente compartilha, e a gente vai percebendo que tem coisas que não é minha. Outras mulheres, outras famílias também estão vivendo a mesma coisa. E a gente se
escuta, a gente troca as experiências e a gente leva para a nossa vida aquilo que ressoa para a gente, né? A gente vai entrar agora num caminho para ir aprofundando, para a gente manifestar esse encontro presencial, né? Com esse lindo projeto que é o Arte de Cuidar, né? Eu digo que é um rezo muito bonito que a gente está conseguindo sustentar, né, aqui na Terra. E a Grande Mãe está sendo bem generosa, que está conduzindo a gente de uma forma muito bonita. A gente vai fazer uma temporada, mais uma vez, esse ano, né, na Europa. Em breve estaremos viajando, chegando lá. E agradecendo também toda a sustentação, que eu sinto que cada círculo que se junta, eu sinto que também ressoa na gente, fortalece o nosso trabalho. Esse rezo chega, porque são muitos úteros juntos, né? E a gente tem muito poder quando a gente se junta mesmo, para cantar, para dançar, para curar, para abrir o coração, né? Então, agradecer muito o convite aqui para estar com vocês. Semana que vem, dia 9, eu começo um ciclo de estudos, né? Um caminho, uma jornada. Eu vou começar com essa primeira jornada de 3 dias, 3 encontros, um encontro por semana. Quem tiver interesse depois pode entrar em contato comigo ou com as meninas também, que a gente pode ir se conversando, para poder a gente entrar nesse lugar de se perceber, né? Trabalhando o corpo, né? Trabalhando esse estado de se purificar, né? De se conectar consigo mesmo. Quais são as práticas que a gente pode, de forma simples, fazer em casa, que possa se conectar consigo mesmo, né? Quanto tempo a gente pode tirar no dia para nós? Então, tudo isso eu vou estar compartilhando, né, nessa jornada, e são todas bem-vindas, tá bom? Bonito. Gente, eu recomendo, hein? Porque o que essa mulher me ensinou foi sobre presença. Presença. Aqui, consciente. E eu vou querer estar junto. Vai ser online, né? As mulheres te encontram pelo seu Instagram, né? Como é que é o nome do seu Instagram? Do seu perfil? Virginia.santos. Tá bom. Ou no meu E telefone. quem... Pode falar. 71997012600. Fala de novo, acho que foi um pouco baixo, porque depois da gravação, quem ouvir pode anotar também. É 71 Uhum. 9071 2600. Perfeito. E olha, eu assisti um vídeo que foi feito lá na Chapada, um documentário em forma de arte completamente poético, que eu fiquei encantadíssima. Eu achei que ia rolar assim, umas entrevistas com as parteiras, com as doulas da Chapada, e não foi. Foi uma coisa assim, não sei nem descrever. E a Cássia participa desse filme, então quem tiver a oportunidade de ver, como é que é o nome? Tá no YouTube, né? Sim. Chama Os filmes documentários Guardiães do Nascimento. E aí, isso, essa poesia. Lindo demais. Tudo isso que a gente tem falando. Gente, Muito lindo. existe uma cena lá na Chapada Diamantina, no Capão, de mulheres cuidadoras que é inimaginável, assim. Você não acha que lá no meio das montanhas tem parteiras, rezadeiras, benzedeiras, e elas estão em conexão, elas se encontram sempre, elas são ativas na comunidade, elas cuidam umas das outras, elas ensinam sobre cuidados. Para mim é uma escola. Eu volto lá sempre que eu posso, e eu já é assim um lugar que me acolhe tanto e que me ensina tanto pela própria natureza abundante que é, né? E pelas pessoas que moram lá, que vivem lá, que escolheram se trabalhar, se conhecer naquele lugar. Então, aí nesse filme, tá tudo aí. Guardiães do Nascimento. E agora acho que a gente pode trazer, né, Karen?
o espaço, você quer trazer um pouquinho, a gente encerrando assim, né? Agora fazendo a parte do marketing, da divulgação, do encontro que vai rolar em breve. Essa live ela é um esquente, né? Ela é só um esquenta para a gente ir começando a trazer, puxar fios desse tema, para a gente fazer um encontro presencial, né? Sentindo de tecer essa comunidade de mulheres, para a gente falar, conversar, se acolher, se cuidar, aprender recursos, aprender umas com as outras, né? Dialogar. Eu acho que os tempos pedem assim presença, né? Exercitar a presença e exercitar a irmandade, né? Os cuidados, a não competição, a não comparação, mas o acolhimento mútuo. Então é um chamado para a gente estar juntas, né? Quem sentir no coração também, manda mensagem para a gente. Eu e Marina estamos concebendo, né? Começando a formar essa roda semanal. Nossa intenção é sustentar esse rezo, né? É um rezo com o corpo, é um rezo com as irmãs, um rezo com as mulheres, para a gente ir se reaproximando, né? Então vem E muito Karen, mais. e Karen muito lindamente me convidou assim para esse projeto que ela vem sonhando, né? Desde se tornar mãe, como ela trouxe aqui, né? Ela sentiu essa necessidade muito grande de cuidar de outras mulheres, né? Ela tá abrindo esse espaço na casa dela, assim, um espaço super acolhedor e íntimo, assim, sabe? Para todo mundo chegar junto de mão dada e cada um oferecer sua própria medicina, uma coisa bem livre e espontânea, né? Então, nesse primeiro encontro que vai acontecer no dia 18 de abril, aqui no Rio, vai ser presencial, às 19 horas. É... O que eu tava... Gente, me perdi. No dia 18, às 19 horas, a gente vai comunicar ainda, Isso. né? Está criando isso e dando cada passo conforme, deixando as coisas fluírem, deixando a grande deusa guiar a gente, mas Lembrei com o tema. muito. Esse primeiro encontro a gente vai trazer essa temática, mas assim, muito num espaço de não guiança, sabe? Uma coisa bem fluida, um espaço aberto de troca de fala, de acolhimento mútuo. E a gente vai conduzir também, no finalzinho, assim, uma roda de vaporização para apoiar esse lugar de mergulho interno, de conexão com essa potência criativa, para entender que caminhos que esses ventres estão desejando. Vaporização uterina, né? Para quem não É. conhece, pode chegar junto, a gente vai ensinar o beabá, né? Convidando para a gente se reconectar com os nosso útero, com a nossa vulva e em estado de meditação, encontrar esse canal de comunicação com o nosso corpo, né? Começar Isso, experimentando isso. é isso. Então, quem quiser saber mais, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, eu sou @marianadori, ou no da Karen, Selfie Mais, né? E vai ser esse espaço lindo, Casa Selfie Mais, que tá sendo gestada há um tempo e agora tá vindo pro mundo. Isso, agradecendo a todas as mulheres que chegaram, os homens também, co-criando com a gente esse espaço, né? Tudo que foi falado aqui. A gente reza muito, a gente pede para falar o que essas meninas precisam ouvir, para a gente mesma também. Então, todo mundo que está aqui está compondo essa roda, né? É isso, gente. Gratidão Boa Gratidão, pela Marina, presença de todos e Cássia, todas. todo mundo. Um beijo. Lindo, meninas. Obrigada por abrir esse portal dentro de nós. Obrigada, Fátima, pela presença. Um beijo, Um beijo gente. grande, boa noite. Gabi. Obrigada por ouvir até aqui. Espero que você tenha gostado. Eu vou adorar saber como que esse episódio te tocou. Me conta lá no meu Instagram. Eu sou @marinadori. E não esquece de mandar para aquela amiga que você sabe que vai se sentir nutrida, que está precisando ouvir isso aqui. E a gente se vê no próximo episódio.